aprovada em primeiro turno a reforma da Previdência no estado de São Paulo. A reforma da Previdência estava travada desde dezembro do ano passado devido a duas liminares que foram derrubadas nesta terça-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Em votação, o primeiro turno, proposta de emenda número 18 de 2019. A PEC, proposta de emenda constitucional 18 de 2019, de autoria do governador João Dória, que modifica o regime de previdência social dos servidores públicos do estado de São Paulo, prevê que a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais passe dos atuais 55 anos para 62 anos, no caso das mulheres, e de 60 anos para 65 anos de idade para os homens. A base do governo conseguiu os exatos 57 votos necessários para a aprovação. Eu penso que hoje São Paulo deu mais um passo ao avanço que esse grande estado tem. Um passo que nós estamos tentando, mesmo que não com o que precisaria ser feito, mas sim para minimizar o problema da Previdência paulista. São Paulo hoje, nos próximos 30 anos, nós vamos ter um déficit de quase 800, nos próximos 50 anos, quase 800 bilhões de reais se a gente não tomar, 800 milhões de reais se nós não tiver 1 bilhão a mais por ano nos próximos 50 anos. Nós não podemos mais ter esse tipo de benefício. 31 parlamentares, incluindo a bancada do Partido dos Trabalhadores, votaram contra a reforma da Previdência. E o governo fala que tem um déficit de 34 bilhões na Previdência. Então, vamos lá. Tem 34 bilhões, então vamos tirar os 17 bilhões e meio de concessão que foi feito na LDO, foi aprovado no orçamento para o setor empresarial durante esse ano aqui, durante o orçamento de 2020. Se eu voltar para 2019, foi feita uma concessão de 20 bilhões e meio para o setor empresarial, né, em renúncia fiscal. Só já dá 38 bilhões de reais. Só já cobriria o déficit da Previdência. Então, na verdade, é um governo que gosta de dar dinheiro para os empresários e vai tirar o couro do funcionalismo público. A bancada do PT e outras bancadas têm uma preocupação muito grande, principalmente com a retirada de direitos. E vamos tentar ver se é possível melhorar ou diminuir a redução de direitos ou minimizar os danos que os trabalhadores podem ter com essa reforma. A gente não pode ter aqui em São Paulo uma PEC mais prejudicial ao servidor do que aconteceu no plano federal. Por isso a gente está pedindo, ao menos, que se estabeleça as mesmas regras que aconteceram no plano federal, tanto para servidores públicos, em especial a Polícia Civil, que teriam vários prejuízos. Da galeria, servidores, em especial educadores, acompanharam cada voto. Para a deputada Isa Pena do PSOL, a proposta é inconstitucional. Basicamente, é você tirar do Estado o dever de pagar a aposentadoria nos termos da integralidade daquilo que a Constituição de 88 previu. Agora, quem vai cumprir esse dever do Estado? Vai ser a iniciativa privada. Então, tirar um dever que era do Estado para passar para a iniciativa privada. Qual que é o problema disso? O problema é que você submete aquilo que é um direito e que eu acredito e defendo, que é inerente a todo ser humano, e coloca sob as regras da iniciativa privada. E a gente sabe quais são as regras da iniciativa privada. É o mínimo que você deve gastar para o máximo que você pode lucrar. Essa é a regra da iniciativa privada. Outro ponto sensível da reforma da Previdência é o aumento da alíquota de contribuição previdenciária de todos os funcionários públicos estaduais. O recolhimento deve passar de 11% para 14%. Como é possível, no caso, os professores, servidores públicos do Estado de São Paulo ganhar abaixo do piso salarial profissional nacional e, para além dos 11%, ter 14% de desconto, no salário, por exemplo? É muito pesado. Então, não vamos aceitar, nós vamos enfrentar essa reforma da Previdência. Esta casa já fez uma reforma da Previdência em 2007, Esse Estado está economizando. Aprovar a lei complementar 899 dos precatórios, tirando direito de servidores. E mais este ainda, que é a reforma da Previdência. Olha, eu acho que não tem mais o que fazer. Eles estão querendo acabar
um serviço público e privatizar o Estado, no caso o Estado de São Paulo e o Estado brasileiro. Para o deputado Emílio de Souza, do PT, autor de um dos pedidos de liminar para barrar a tramitação da reforma, há falta de diálogo em relação às regras de transição. Faltou diálogo mesmo com a categoria, sobre regras de transição, né, sobre direito adquirido. Tudo isso provocou uma instabilidade e uma insegurança na categoria dos servidores públicos. E eu acho que o papel da Assembleia era mediar isso, interpretar essa vontade, tentar encontrar saídas melhores. Infelizmente, o governo optou por um caminho de pouco diálogo, de não querer conversar sobre esse assunto e atropelar. A proposta de reforma da Previdência no Estado de São Paulo cria regras mais rígidas para o pagamento da pensão por morte. Prevê que servidores que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 devem receber aposentadoria integral, completando a idade mínima de 62 anos se mulher e 65 anos se homem. A gente sabe que nós vamos ter que discutir muito, que tem alguns pontos ainda que estão sendo acertados, né? E sabemos ainda que a redação final está sendo construída ainda, por parte do governo. O que está acontecendo é que os estados brasileiros estão dizendo que a Previdência é um problema e estão aplicando o mesmo remédio para todos os doentes. Veja bem, você sairia receitando antibiótico para todos os tipos de doença? Não é possível aplicar o mesmo remédio para estados diferentes. Muito pelo contrário, eu acredito que o problema do estado de São Paulo, pelo que eu consegui investigar agora, apesar da pouca vontade do governador ser transparente com os dados do governo, acho que o problema do estado de São Paulo, por exemplo, a isenção fiscal, 20 bi destinado todos os dias em desconto de imposto para as empresas privadas. Esse é o problema do financeiro do Estado de São Paulo. Então, eu acho que a reforma da Previdência é jogar para a galera, é trabalhar com o senso comum, é aplicar remédio prematuro para um paciente que a gente não teve a oportunidade de conhecer de fato a doença. Essa reforma não é uma reforma, é um confisco salarial, é a destruição da Previdência dos servidores estaduais, que estão já com salários achatados, arrochados há muitos anos. Então, não tem reforma alguma, é destruição total da Previdência estadual, porque haverá confisco salarial, haverá um aumento drástico do tempo de contribuição, da idade mínima. Por exemplo, uma professora que hoje se aposenta com 50 anos e 25 de contribuição, ela vai se aposentar só com 7 anos a mais. Ela vai ficar 7 anos a mais numa sala de aula superlotada, escolas com violência. Então não dá. É um absurdo, é uma proposta criminosa essa proposta do Dória de reforma da Previdência. Os demais servidores receberiam de aposentadoria 60% da média das remunerações do período contributivo e os valores limitados ao teto do regime geral de previdência social, que atualmente é de R$ 6.101,06. Se nós não votarmos sim neste segundo momento, nós deixamos de incluir na PEC a garantia do direito adquirido, que foi solicitação dos magistrados, dos membros do Ministério Público, dos membros das polícias, do magistério. Todas as categorias que estiveram aqui solicitaram integrar na PEC, porque eles queriam a garantia na PEC. O resultado foi muito bom, eu estou bastante contente, não é uma relatoria fácil, talvez um dos projetos mais importantes que a Alesp lidou. Eu escutei todo mundo, fui super democrático, fui técnico. Alguns deputados usam de recursos ou retóricas, argumentos, dizendo que quem fez a relatoria recebeu o relatório pronto. Isso não pode ser mais em verdade. No meu caso, foram 10 dias que eu tive para escrever. Eu me debrucei, eu li todas as 41 emendas, eu li o meu relatório de quase 2 horas, eu lendo pessoalmente na CCJ. Então, esse tipo de ataque ou acusação não tem nenhum sentido no meu caso, que foi o relator da PEC na CCJ. Fiz um trabalho que eu acho que foi muito bom para o Estado de São Paulo. Existem aqueles que divergem, faz parte da democracia, mas a gente precisava avançar com isso. Todos os estados estão avançando. Acho que hoje o Estado de São Paulo ganha muito com o resultado.